Olá, meu nome é Catiane e eu vou aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre a pós-memória, sobre a minha pesquisa de doutorado e também para me apresentar. Eu sou formada em História pela Universidade Federal da Fronteira Sul, mestra em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e atualmente eu curso meu doutorado pela UFSC. Ao longo da minha dissertação e agora da minha tese, eu tenho trabalhado com o conceito de pós-memória, mais especificamente com os processos de constituição de pós-memória do Art Spiegelman, que é um escritor e quadrinista americano que ficou muito conhecido pela publicação da história em quadrinhos ou da graphic novel Maus. Para a gente contextualizar, a pós-memória ela vai ser um conceito que é criado pela Marianne Hirsch ali nos anos 90 para discutir como os descendentes de sobreviventes de traumas coletivos se relacionam com as memórias dos seus antepassados. Então, esse conceito ele vai tentar descrever essa relação e esse processo de transmissão intergeracional. Como eu comentei no vídeo específico sobre usos da memória, debates políticos, a pós-memória, ela não trata desse transplante, mas sim tenta descrever como acontece essa relação de transmissão, né? Como esse sobrevivente e seu núcleo familiar vão interagir com essa memória. Então, retomando aquele conceito rapidinho que eu apresento, que é os elementos que compõem a formação pós-memorial. A autora, ela vai elencar 3 esferas onde essa memória vai ser construída. A primeira delas é o conceito de família, né? Então, aquele espaço de sociabilidade onde o descendente vai transmitir essa memória. A autora deixa muito claro na sua obra que essa transmissão ela não é direta muitas vezes. Então, não é todo caso que essa transmissão vai ser feita conscientemente, no sentido de sentar com o familiar, explicar o que você viveu, narrar toda a sua história. Não que isso não aconteça, mas ela dá um destaque muito maior para a família enquanto um espaço onde, por conta da proximidade, da relação afetiva, essa memória ela vai surgindo no cotidiano. Então, eu vou utilizar o exemplo da minha pesquisa. O Art Spiegelman, ele conta que, por exemplo, ninguém nunca conversou com ele sobre o que os pais viveram. Mas desde que ele tinha consciência, eles sabiam que eles tinham passado por um episódio violento e horrível. Por quê? Porque em diversas situações do cotidiano haviam menções sobre esse passado. Então, um exemplo muito marcante é: tem uma situação que o Art conta que ele estava com a mãe na rua e ele fala que ele tá com vontade de ir no banheiro e a mãe soltam, quando eu estava em Auschwitz eu não podia ir no banheiro. Ou então conviver, com as cicatrizes físicas, como por exemplo o número de identificação tatuado no braço dos pais, ou até com as cicatrizes emocionais, né? No caso do Art Spiegelman, um irmão que faleceu, mas que era constantemente lembrado. Aquela ideia de você não ter mais uma família, né? Porque todos, com exceção de um tio, todos os seus familiares foram mortos, né? Do tio e dos pais. Então, a autora coloca essa relação familiar como um meio de transmissão dessa memória. Um segundo elemento muito importante, elencado por ela, são as fotografias e as imagens no geral. Então, pela pós-memória estar relacionada a ouvir sobre esse passado, o membro da segunda geração, muitas vezes, ele não tem um referencial imagético, porque ele não vivenciou aquilo. Então, as fotografias, sejam elas as fotografias de antes do conflito, dos seus familiares, ou até as fotografias do evento em si, elas servem como um suporte para preencher as lacunas, para ilustrar, e isso eu vou mostrar para vocês depois em um próximo vídeo, quando eu vou ilustrar como isso acontece no caso do Art. Por fim, a autora ela vai elencar a memória como um meio de transmissão, principalmente a partir do conceito de memória comunicativa e memória cultural, que eu apresentei para vocês no nosso segundo vídeo. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que eu tenho desenvolvido na minha pesquisa de doutorado.
Então, na minha tese e também na minha dissertação, o meu sujeito é o Art Spiegelman, conhecido pela publicação da graphic novel Maus. Maus foi um quadrinho que foi produzido primeiramente de forma serializada entre os anos de 80 e 91, numa revista, e que depois foi publicado em uma edição definitiva, né, em 2 volumes ali no ano de 94, embora eles também tenham sido publicados separadamente alguns anos antes. Maus, através de um conjunto de recursos narrativos, vai explorar os efeitos traumáticos, né, do Holocausto na família do Art, né, no corpo de seus pais, na psique deles, mas também na sua própria vida. Entre os recursos narrativos que nos ajudam a entender esse processo, nós temos a narração em 2 tempos distintos. Então, ao mesmo tempo que o Art fala sobre o que os pais viveram entre 30 e 45, ele também fala sobre o processo de entrevista. Embora Maus seja o trabalho mais famoso do artista, ele não é o único trabalho em que ele aborda essa questão. A própria ideia de Maus surge deste quadrinho aqui, que se chama Maus de 3 páginas, que foi criado por ele nos anos 70, que depois vai dar, digamos assim, origem à história completa de Maus. Aqui o Art vai desenhar uma comics de 3 páginas sobre um relato que ele ouvia quando ele era criança do pai, né? Então o pai está contando sobre um episódio específico que depois vai ser inserido na própria graphic novel, Maus, mas que aqui mostra, né, por exemplo, uma situação do cotidiano, onde o pai narrava. Aqui nesse primeiro quadro, nós temos o Art redesenhando uma fotografia bem famosa, né, que mostra como, por exemplo, ele se apropria da narrativa do pai, mas justamente por ele não ter um referencial imagético, ele vai se utilizar de uma fotografia famosa, como a gente vai discutir num próximo vídeo. Mas essa relação com o Holocausto, ela é explicitada também em outros momentos da sua carreira, como, por exemplo, nessa história que está inserida dentro de Maus, mas que inicialmente foi produzida como um quadrinho independente, que é O Prisioneiro no Planeta Inferno, e também nessa outra aqui que se chama Pop Art, então que ele vai falar que ele cresce, né, ali a sombra do seu pai e toda a relação que ele tem com esse passado e também representa o seu próprio filho, né? Então, a partir dessa e também deste quadro aqui que a gente fez uma análise no nosso segundo vídeo, a gente tem exemplos de como o Art Spiegelman constrói essa memória. No meu trabalho, eu tento discutir como, né, a minha ideia, a minha hipótese é essa produção de pós-memória, essa construção, ela começa na infância do Art Spiegelman e ela vai se intensificar durante os anos em que ele trabalha na produção de Maus, por conta do trabalho de criar essa graphic novel, né, que ele teve que entrevistar o pai, ele teve que buscar referenciais. Então, na minha pesquisa eu tento demonstrar como essa pós-memória é constituída, os elementos que ele acessa e como ela é constantemente atualizada nessa ideia dos suportes que a gente usa na construção de memória. Tudo isso eu evidencio a partir da minha fonte principal, que é esse livro, que se chama MetaMaus. Esse livro ele foi publicado no Brasil recentemente, mas ele foi originalmente lançado nos Estados Unidos em 2011. Ele é o conjunto de entrevistas que o Art Spiegelman vai conceder a Hilary Schutt entre 2006 e 2010. Esse livro, ele é um livro relativamente grande, ele tem umas 300 e poucas páginas, com muitas imagens, com muitos trechos de entrevista, que vai fazer uma reflexão em 3 capítulos sobre perguntas que ele ouviu desde o lançamento de Maus. Então, ele tenta responder essas perguntas a partir de 3 capítulos que são o porquê Holocausto, porquê ratos e porquê histórias em quadrinho. Esse livro, ele é um espaço de reflexão que ele tem a partir, né, da sua trajetória e justamente tentando incorporar o maior número de elementos, ele contém um DVD em anexo, que se chama Os Arquivos Completos de Maus, que eu vou mostrar para vocês também no próximo vídeo. Na minha pesquisa, eu tento fazer a análise desses conceitos a partir de um conjunto de preceitos teóricos e metodológicos. Então,
Eu trabalho muito com a produção artística do arte, utilizando o método da Márcia Tavares Chico para análise, que mescla tanto a análise contextual dos elementos das histórias em quadrinho, mas também do seu contexto de produção. Eu utilizo o conceito de história oral como dados gerados em processo, que é a ideia de usar entrevistas de história oral que não foram criadas pelo pesquisador, mas que respondem às suas perguntas. E eu destaco que MetaMouse não é exatamente uma entrevista de história oral, mas que se utiliza de alguns elementos, então eu analiso ela a partir de alguns preceitos metodológicos e também faço análise dessa construção a partir do conceito de pós-memória, mas principalmente a partir do conceito de memória comunicativa e cultural do Ian e da lei da ASP, que tem algumas referências. E caso vocês tenham interesse, eu vou deixar o meu e-mail para vocês entrarem em contato, que eu posso mandar todo o material que eu tenho a respeito. Obrigada!